Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso Terra Viva TBO na TV desta quinta-feira, 25 de março. E a gente começa o programa de hoje falando sobre seleção de rebanhos. No mercado cada vez mais competitivo, a pecuária brasileira está buscando fêmeas que vão emprenhar cada vez mais cedo e, ao mesmo tempo, touros que produzem bezerros cada vez mais pesados ao nascimento. A questão é que, juntando essas duas linhas de seleção, o que está acontecendo hoje no rebanho nacional é um aumento expressivo de novilhas que estão apresentando problemas na hora do parto. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando em casa como forma de prevenção contra o espalhamento da Covid-19. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao nosso trabalho de hoje. Boa noite, Marusa. Muito boa noite para todo mundo. Com o Pantaneiro seguindo na toada do Sinueiro, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV acabou de levar mais um lote de garrote para o rodeio da boiada e, depois de soltar esse gado na invernada, está reunindo a companheirada na roda da engazeira para fazer a função resumideira dessa nossa jornada. Pois é, se uma vaca muito nova tem na barriga um bezerro muito grande, o companheiro e o amigo pecuarista não precisa ser doutor especialista para saber que a situação é merecedora de muita atenção, porque é grande a possibilidade de que essa fêmea tenha dificuldade na aparição. Mas se, por outro lado, o pecuarista pudesse saber antes, né, quais são as novilhas que não têm possibilidade de ter esse tipo de problema, aí seria muito mais fácil a gente fazer a prevenção desse tipo de consumição. Pois então, para saber de que jeito é que isso pode ser feito, a gente está tendo a satisfação de receber a visita virtual do Dr. Fernando Sebastião Baldi, engenheiro agrônomo e diretor de pesquisa e inovação da ANCP, a Associação Nacional dos Criadores e dos Pesquisadores, que vai prosear com os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Pirassununga, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico e faça o favor de se sentir em casa. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês este espaço. O prazer é nosso. Ô, Fernando, quando foi que os criadores brasileiros começaram a perceber esse aumento, digamos assim, no volume de problemas de parto, né, das fêmeas mais novas? Sidney, isso é uma problemática relativamente nova, né? Basicamente, nos últimos anos, digamos, a quantidade de criadores e sobretudo, o volume de fêmeas, né, desafiadas precocemente, né, desafiadas aí com 12 a 15 meses e parindo entre os 20 e 22 meses, tem crescido nos últimos anos, né? Isso era algo relativamente impensável, né? Há 10 anos atrás, né? Pensar o gado Nelore, né? Ter problemas de dificuldades ao parto, né? Mas isso basicamente se deu basicamente como consequência da redução, né, da idade na qual as fêmeas são desafiadas e, logicamente, a redução da idade ao primeiro parto. Uhum. Agora, de quem que é a culpa, digamos assim, né, Fernando, por esse tipo de problema? É da novilha ou é do touro? O Sidney, né, o pecuarista, logicamente, quando pensa, né, em dificuldade ao parto, problemas ao parto, a primeira coisa, né, que pensa é colocar a culpa, né, no touro, né, que a gente está utilizando um touro muito grande, né, o que está produzindo bezerros muito grandes, mas no trabalho que estamos fazendo junto com a NCP, temos detectado, digamos, que essa característica, né, de dificuldade ao parto tem um componente maternal, né, então, para aqueles criadores, né, y selecionadores, digamos que si vamos a dividir a culpa, né, tenemos un componente, né, asociado ao touro, né, e outro componente associado ao pai da novilha, né, que mais ou menos podemos dizer que podemos atribuir 50% e 50%, né, de culpa em ambos, tá? Ou seja, o pecuarista deve, selecionador e tanto o pecuarista, né, produtor de bezerros, deve ficar atento não apenas ao touro que está sendo utilizado nas novilhas precoces, assim como na hora de
selecionar reprodutores para fazer novilhas precoces, digamos, devem ficar atentos, né, a essa característica. Agora, desde sempre, né, ou pelo menos nesses anos mais recentes, né, a pecuária brasileira, Fernando, está procurando, está selecionando touros que produzem bezerros maiores, né, mais pesados ao nascimento, né? Quer dizer que a gente vai fazer o contrário agora, ou a questão é de estudar melhor, estudar mais profundamente na hora de fazer e programar os cruzamentos? Olha, Sidney, acho que a questão do peso, crescimento, digamos, é um componente, digamos, muito importante da rentabilidade, né? O sistema brasileiro, digamos, prioriza, digamos, o crescimento e o maior peso da abate, né? Com o objetivo de encurtar o ciclo. Agora, nesse trabalho que estamos fazendo junto com a NSP, a gente tem identificado que o peso não é o grande culpável, né? O peso explica mais ou menos 25% a 30%, né, das dificuldades ao parto. Ou seja, existe um componente, né, que podemos trabalhar independente do peso, né? Ou seja, não necessariamente, digamos, a pergunta é, não é somente um animal que produz, né, filhos, né, com menor peso ao nascimento, significa que vai ficar sem problemas de dificuldade ao parto, né? Então, digamos, com essa nova característica, essa nova DEP que vai ser lançada por parte da NSP, a ideia é controlar, digamos, os problemas ao parto, né? Selecionar reprodutores e selecionar pais, né, de novilhas, né, tentando diminuir essa característica, né? Mas, logicamente, sempre o peso, né, o selecionar, digamos, ou escolher, digamos, animais com menor peso ao nascimento vai ser sempre um objetivo, né, com o intuito de diminuir os problemas ao parto. Agora, Fernando, como é que vai ser possível saber antes se uma novilha pode ter esse tipo de problema? Bom, hoje em dia, digamos, os criadores dispõem de uma tecnologia, né, como já todo mundo sabe, que é a genômica, né? Então, assim que o animal nasce, né, essa bezerra, né, essa futura novilha nasce, é possível, digamos, a partir de um pelo, né, dessa novilha, conhecer o genoma, né, e obter uma predição da DEP genômica para a característica facilidade de parto, né? Assim como no caso dos machos, né? Também podemos fazer isso. Agora, se o criador pretende, digamos, identificar, digamos, aquelas novilhas que vão ter maior facilidade de parto, menos problemas ao parto, digamos, com a informação genômica, pode auxiliar ao criador na tomada de decisão bem antes, né? Inclusive antes da desmama, já com o intuito, digamos, de fazer os lotes, né, que vão de fêmeas precoces, né, que sejam precoces e com facilidade de parto, né? Então, digamos, hoje a genômica viabiliza muito, né, sobretudo a avaliação dessas características que não são muito comuns, né, na nossa pecuária. Agora, Fernando, explicando assim para a gente que não é cientista nem técnico, né? Como é que vocês, cientistas, desenvolvem aí uma nova DEP, partindo assim, praticamente do zero, uma coisa que ainda não estava sendo pesquisada? Bom, sim, né? Essa DEP, na verdade, surgiu como uma demanda, né, por parte dos criadores da NSP, que identificaram, né, um problema no caso das novilhas precoces, né, de que na medida que, digamos, aumentava o desafio, diminuía a idade, né, ao primeiro parto. Então, os criadores começaram, né, a coletar informações, né, repassar essas informações fenotípicas, né? Este é um projeto que está de coleta de dados, né, de fenótipos para essa característica, né? Em realidade é relativamente simples, né? Ou seja, mesurar se a novilha precoz pare sozinha ou precisa de algum tipo de auxílio. E nesse projeto, digamos, é um projeto em parceria da NSP junto com a Alta e junto com a Melhora Mais, né? Na tentativa de coletar dados, né? Que esses dados são repassados para a NSP, que vai ser a encarregada de desenvolver essa DEP, né? Para facilitar o parto. Agora, o que pode mudar a partir dessa nova DEP, né? O que pode mudar no planejamento aí dos cruzamentos de uma fazenda de cria, Fernanda?
Bom, essa DEV, digamos, é importante porque, sobretudo para na hora, né, pensando no criador, digamos, de gado de corte, né, na hora de escolher um touro, né, para utilizar nas novilhas precoces, né, porque na verdade é um problema, uma problemática das novilhas precoces. O criador tem mais uma ferramenta para tentar utilizar touros, né, que tenham menores problemas ao parto, né, o que ocasionem menores problemas de dificuldade ao parto. Assim como as fêmeas, né, vão ter uma D para essa característica. Então, além da precocidade sexual, é uma outra característica que pode servir, digamos, como auxílio na hora de selecionar ou identificar as fêmeas que vou utilizar no desafio, né? Porque é uma característica que é transmissível, né? Pelas estimativas que a gente chama de heredabilidade, né? Que serve para ter uma ideia de se essa característica pode ser selecionada, né, visando diminuir os problemas ao parto, né? Mas é digamos, é um problema que aparece apenas nas novilhas, né? Já no caso das vacas Nelore, isso a gente já tem quantificado, é um problema que se manifesta com muito baixa frequência. Muito bom. Fernando, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no programa. Muito obrigado pelas suas informações muito precisas, muito acessíveis, né? E um abração para você e manda um abraço aí para toda a turma da ANCP e até uma próxima ocasião. Obrigado, Sidney, e boa noite a todos. Boa noite. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi com a companheira Maruza Trevisan. Muito obrigada, Sidney. Então, daqui a pouquinho você volta então com mais informações para o pecuarista brasileiro, combinado? E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que mesmo com os preços da arroba nas alturas, nem sempre o pecuarista tem mais dinheiro no bolso. Os custos também subiram e muito nos últimos meses. Os detalhes, daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira ao vivo para todo o país. E a arroba do boi gordo vem se valorizando nos últimos meses, mas isso nem sempre significa mais dinheiro no bolso do produtor, olha só. Desde 2019, o cenário é de retenção de fêmeas, estimulada pelos preços em alta da reposição e diminuição da oferta. Também houve um aumento das exportações, principalmente para a China. Tudo isso influenciou na alta da arroba. Considerando agora o início de março de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, nós tivemos aí uma alta acumulada em São Paulo de 49% para o boi gordo. O bezerro subiu 55%, ou seja, quem trabalha com cria e ciclo completo viu sua margem melhorar, mas quem precisa comprar reposição já tem um cenário que tem que ser analisado caso a caso. O valor da arroba subiu, mas os custos de produção também. O produtor tem enfrentado alta nos preços dos insumos. Tudo está mais caro. Quem trabalha com suplementação mais intensiva, por exemplo, viu o milho subir 71% em um ano. O diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, afirma que a arroba no estado valorizou cerca de R$100 entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Só que os custos, segundo ele, aumentaram bem mais do que isso. Um rolo de arame de 1.000 metros de arame que se usa para fazer a cerca das fazendas, que se pagava R$300, hoje já se fala em R$800, um rolo de arame. Então, todos os insumos, de uma forma geral, subiram muito. E o que a gente tem sempre preconizado é que o preço não é margem, né? Então, às vezes o produtor, o fato dele estar vendendo mais caro, se ele estiver saindo do negócio, tudo bem, mas como a grande maioria continua no negócio, a reposição dos próprios bezerros estão mais caros. Segundo Iberville Neto, da Scott Consultoria, nos últimos 12 meses, a novilha, uma das categorias direcionadas para a cria, valorizou 82%, a bezerra 86%. É um cenário relacionado aí à alta do bezerro de maneira geral, dos bezerros, das categorias jovens, e estímulo à cria. Então, as diversas categorias relacionadas à reprodução têm se valorizado, inclusive, mais do que as categorias que vão somente para o abate, que no caso são os machos. A aquisição de animais ela aumentou demais. Ela aumentou na casa aí dos R$1.000 quando a gente trabalha num cenário aí de mercado de bezerros, né? Então isso pressiona o mercado a ser mais produtivo, porque o capital imobilizado ele é muito maior. Então cada vez mais o mercado vai ter que se intensificar
vai ter que usar cada vez mais tecnologias comprovadas para diluir esse ágio e melhorar a sua rentabilidade. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informações para você, não saia daí. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira. E voltamos agora a conversar com o editor Sidney Masco, que traz agora as últimas informações do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. O que você conta para a gente, Sidney? Obrigado, Marusa. E o que tem para ser contado é que, mais uma vez, nessa metade derradeira do mês, o mercado pecuário fez o contrário do que era o esperado e a nossa praça boiadeira continuou embicada com firmeza na subida da ribanceira. Sem ter receio de ficar aparecendo relógio de repetição, o caso é que a parte principal da explicação para essa situação atual, conforme tem sido falado aqui de assim e outros também, é a falta geral de gado terminado no país inteiro. Primeiro porque a safra está sendo curta mesmo, né? Exatamente do jeito que todo mundo já sabia que seria. E para apertar ainda mais, para completar ainda mais o apertamento na oferta, apesar da mudança da estação, o pasto está numa condição ainda excelente. E aí o companheiro fazendeiro está aproveitando para segurar na invernada até boiada que já foi engordada. Acontece que com o avançamento do calendário, o pagamento do salário ao trabalhador empregado está cada vez mais perto, né? Mas por causa dessa grande carestia, o distribuidor atacadista e o comerciante varejista quase não estão achando mercadoria para fazer o atendimento da sua freguesia quando ela reaparecer. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 15 a arroba subiu e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. E hoje o serviço de fazer a recitação dessa relação está na mão da companheira apresentadora Marusa Trevisan. Confira. A gente começa a recitação do dia com as valorizações desta quinta-feira. No Triângulo Mineiro, a vaca subiu e agora não vale menos do que R$ 280,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Goiânia, capital do Goiás, subiu tudo, com o boi negociado a R$ 291,50 e a fêmea sendo falada em torno dos R$ 283,50 nas mesmas condições. Subiu tudo também em Dourados, Mato Grosso do Sul, com o macho indo para R$ 295,50 e a vaca para R$ 279,50. E em Campo Grande, em Três Lagoas, a valorização foi só para a fêmea. Na capital do Mato Grosso do Sul, a vaca subiu para R$ 276,00. E em Três Lagoas, ela não está saindo por menos de R$ 269,00. No Mato Grosso, a valorização foi geral. No norte do estado, o boi subiu para R$ 293,50 e a vaca para R$ 280,50. No sudoeste do estado, o macho arribou para R$ 295,50 e a fêmea não vale menos do que R$ 283,50. Na capital Cuiabá, a alta foi só para a fêmea, que agora está valendo R$ 285,50. Já no sudeste do estado, subiu tudo, com o boi indo para R$ 295,50 e a vaca para R$ 280,50. Partimos agora para o noroeste do Paraná, onde o boi saltou para R$ 295,50. Já no oeste de Santa Catarina, quem quiser comprar o boi vai ter que pagar R$ 287,50 no prazo de 20 dias. Alta também para o macho negociado no oeste do Maranhão, que está valendo R$ 277,00. No sudeste de Rondônia subiu tudo, com o boi indo para R$ 286,50 e a vaca para R$ 277,00. Partimos agora para o norte do Tocantins, onde a vaca foi valorizada e agora vem custando R$ 279,50. Já no Rio de Janeiro, quem teve aumento de preço foi o macho, que avançou para R$ 281,50.
R$1,50. E a gente termina a recitação de hoje com a única queda do dia, que foi em Alagoas, onde o boi perdeu força e escorregou para R$ 285,50. Tá certo então, né? 15 altas e só uma baixa, o placar tá bastante favorável aí pro lado do companheiro boiadeiro, da companheira boiadeira, né? Mas, enfim, tá chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para essa semana é viola e poesia. Então, vai ouvindo. Eu queria fazer um verso cheio de sentimento a respeito do sofrimento que sobeja nessa nossa lida sertaneja, mas meu pensamento variou de rumo e não entrou neste prumo. É que eu tenho no peito um coração sonhador, e mesmo sendo sabedor da dureza desta vida, eu só sei ver nela a beleza escondida que a natureza me revela no fim de cada jornada vencida. É isso então, gente, vou ficando por aqui, me despeço deixando um grande abraço e desejos de saúde para todo mundo. Eu devolvo então a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. É com você, Maruza. Tá certo, Sidney, uma ótima noite para você e a gente se encontra então aqui amanhã, neste mesmo horário. E o DBO Terra Viva na TV de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã com mais informações da pecuária brasileira para você. Obrigada pela companhia e até amanhã então.